Em 1936, numa planície remota da Manchúria ocupada pelo Japão, uma cidade inteira foi construída no meio do nada. Do ar, parecia uma instalação militar convencional. Tinha laboratórios, prisões, salas cirúrgicas, campos de testes. Os trabalhadores locais que a ergueram nunca souberam para que servia. O nome oficial era Unidade de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água do Exército Kantum. O nome real, que só a história revelaria, era Unidade 731. O general Shirishi era médico formado pela Universidade de Kyoto, brilhante e ambicioso. Convenceu o exército imperial de que o Japão precisava de um programa de armas biológicas, e que a única maneira de desenvolvê-lo era testando em humanos vivos. Sua tese era fria e precisa: experimentos em animais têm limitações. Para entender como doenças matam humanos, é preciso matar humanos. O governo japonês concordou. As vítimas da Unidade 731 eram chamadas internamente de maruta, toras de madeira. Eram majoritariamente prisioneiros chineses, mas também coreanos, russos, e alguns prisioneiros de guerra aliados. Chegavam em trem, encapuzados. Nunca saíam. Uma vez dentro da Unidade 731, um prisioneiro tinha uma única destinação. Havia relatórios da época indicando que mais de 10.000 pessoas passaram pelos experimentos entre 1936 e 1945. Os experimentos eram catalogados com precisão científica. A equipe de Ishii precisava saber com exatidão como cada doença se comportava no corpo humano, então as vivisseções eram feitas sem anestesia. A razão era técnica, não sádica. Segundo os próprios médicos envolvidos, anestésicos alteram o funcionamento dos órgãos e contaminam os resultados. Para a ciência pura, diziam, o sujeito precisava estar consciente. Os relatórios descrevem pacientes que berravam durante horas. Os experimentos de congelamento foram conduzidos pelo Dr. Shirkazarara durante os invernos da Manchúria, onde a temperatura chegava a menos 40 graus. Prisioneiros eram levados ao ar livre de noite, com os braços expostos à água, até os membros congelarem completamente. Depois eram trazidos de volta para testes de reaquecimento, água quente, fogo, câmaras aquecidas. O objetivo era descobrir como tratar soldados japoneses com hipotermia grave. Outro conjunto de experimentos estudava os efeitos da pressão atmosférica extrema. Prisioneiros eram colocados em câmaras hiperbáricas e a pressão era reduzida ou aumentada rapidamente, simulando mergulhos em altitude. Os relatórios descrevem em detalhe o que acontece com o corpo humano quando os gases no sangue expandem de forma violenta, hemorragias nos olhos, explosão de vasos, ruptura de órgãos internos. Os dados foram meticulosamente documentados. O maior foco da Unidade 731 eram as armas biológicas. Ishii desenvolveu bombas de cerâmica projetadas para dispersar pulgas infectadas com peste bubônica sobre populações civis chinesas. Entre 1940 e 1942, aviões japoneses lançaram essas bombas sobre cidades como Ningbo e Shanxi. Surtos de peste se seguiram. Estimativas apontam que os ataques biológicos da Unidade 731 mataram entre 200.000 e 580.000 civis chineses, a maioria morrendo lentamente, sem saber de onde veio a doença. Em agosto de 1945, com a rendição do Japão iminente, Ishii ordenou a destruição de tudo. As instalações foram explodidas. Os documentos, queimados. Os prisioneiros que ainda estavam vivos foram mortos, alguns envenenados com cianeto, outros baleados. Os cadáveres foram incinerados. Ishii reuniu seus médicos e cientistas e disse que eles deveriam guardar segredo para sempre. Depois, simplesmente voltaram para suas casas no Japão como se nada tivesse acontecido. Com a ocupação americana no Japão, o general Douglas MacArthur enfrentou uma escolha. Os soviéticos tinham capturado alguns membros da Unidade 731 e os estavam julgando em Chabarous em 1949. Mas os Estados Unidos chegaram primeiro a Ishii e seus principais cientistas.
O que se seguiu foi um dos acordos mais moralmente controversos da história moderna. Os americanos queriam os dados, décadas de experimentos em humanos que nenhum país poderia replicar legalmente. O acordo foi direto: imunidade total de processos por crimes de guerra em troca de todos os dados da Unidade 731. Shirishi nunca seria julgado. Seus médicos nunca seriam julgados. Em contrapartida, entregaram ao exército americano volumes completos de experimentos, dados sobre armas biológicas, resistência humana a temperaturas extremas, comportamento de patógenos no corpo humano. Dados que custaram mais de 10 mil vidas e que, segundo documentos desclassificados, foram absorvidos pelo Programa de Armas Biológicas americano. Shirishi morreu em 1959, em Tóquio, de câncer de garganta, com 67 anos. Nunca foi julgado. Nunca foi preso. Alguns relatos dizem que passou seus últimos anos como médico particular. Em suas memórias, nunca expressou arrependimento pelos experimentos. Seus colaboradores mais próximos tornaram-se médicos, professores universitários e executivos da indústria farmacêutica japonesa no pós-guerra. A maioria morreu de velhice com reputações intactas. O governo japonês reconheceu formalmente a existência da Unidade 731 apenas nos anos 1990, após décadas de negação oficial. A China continua pedindo reparações. Os sobreviventes, ou melhor, os descendentes das vítimas, nunca receberam compensação oficial. Os crimes da Unidade 731 ficaram fora dos julgamentos de Tóquio por uma decisão deliberada dos vencedores. A história nos ensinou que crimes de guerra podem ser comprados, absolvidos e esquecidos, quando o preço é suficientemente útil.